ela. Sobre The Wild Swans, os cisnes selvagens, Yardley nos fala que Andersen traz um exemplo de transformação cujo efeito se dava somente durante o dia. À noite, os pássaros recuperavam sua forma humana. O aspecto direto da metamorfose é considerado em relação ao tempo. No que se refere ao tempo, isso também é sustentado pelo mito de abertura do tópico Metamorfoses, no qual Yardley fala de Melusine. Melusine é metade mulher e metade serpente aos sábados. Com esses dois pontos, Yardley indica que o domínio do tempo está aliado à construção do sobrenatural. Aparecem, portanto, de pronto, duas formas que precisam ser discutidas: o momento da metamorfose e o corpo metamorfoseado. Em Melusine, que casa com um conde sob a condição de que ele lhe permita a liberdade de se recolher todos os sábados, a infidelidade será a causa de sua desgraça. Esse folclore europeu fala não somente da transformação de Melusine em serpente na parte de baixo, mas narra a quebra da promessa do marido, incitado por um amigo que diz que Melusine quer privacidade porque tem um amante, fazendo ela se transformar para sempre e totalmente em serpente. Observa assim que o que levou à transformação de Melusine é a condição de uma dupla maldição, de mulher bela, mas durante um dia da semana meio serpente, passa a serpente pela vida toda. A questão do tempo também está aí duplicada e toda a motivação é a infidelidade da promessa do marido. Ou seja, a lei que estabelecia a aliança do casal no matrimônio havia se desfeito. O mesmo fato será a razão da transformação em cisnes selvagens. Na história de Andersen, Elisa, a única filha de 11 irmãos, vivia feliz com os príncipes no castelo de seu pai, viúva. A princesa era devotada em amor pelos príncipes, que igualmente a amavam. Mas tudo vai mudar no dia em que o rei volta de viagem, casado com uma rainha malvada, que era uma bruxa. A partir daí, a família se desestrutura. Seguindo o fio discursivo que apresento, qual seria a lei natural que deveria ser seguida? Novamente, temos a quebra da aliança no matrimônio, que se permanecia intacta mesmo após a morte da esposa do rei. Ainda que viúvo, a fidelidade e castidade do rei era socialmente mantida, pois a figura da mãe no conto prevalecia para Elisa e para os 11 príncipes, que mesmo metamorfoseados em cisnes, voavam o reino e avistavam a alta torre da igreja, na qual a mãe deles estava enterrada. Concluímos que a metamorfose se dá como resultado de uma transgressão, ou recitando Bataille em sua literatura e o mal, como uma transgressão trágica da lei. O motivo da transformação dos corpos acontece no momento em que se entra no domínio do interdito. O segundo casamento é a marca da infidelidade com a primeira esposa e, consequentemente, a traição à sua própria família. Além disso, o interdito do novo matrimônio se concentra na ideia do sexo permitido dentro dessa instância. Duas vezes uma interdição. Casamento e sexo montam o circo do domínio trágico. Essa tragédia não é nada menos que a desconstrução de um domínio sagrado, a estrutura familiar com seu rei, rainha, princesa e príncipes. Portanto, ainda repetindo Bataille, para quem o domínio do interdito é o domínio trágico, ou melhor, é o domínio do sagrado. Um segundo ponto aflora nessa questão: a metamorfose como transgressão do corpo e da moralidade. Os corpos envolvidos na transformação devem ser levados em consideração. Quem é o alvo dessas transformações? Em Cisnes Selvagens, são tanto os 11 príncipes quanto a princesa Elisa. Nesse caso, a soberania do principado é que é o corpo comum, aquilo que é tomado como a forma natural dos seres. Fácil notar que essa história é a da infelicidade dos grandes reis e seus congêneres, seres que simbolizam, segundo Todorov, um sonho de poder. O corpo comum não é da pessoa comum.
o corpo que não é natural torna-se então sobrenatural, fora da ordem da nobreza e da soberania. Isso é demonstrado na transformação pela qual também passa Elisa. A rainha má faz uma poção para deixá-la irreconhecível. No desenho animado de 1962, um filme soviético de 60 minutos, vemos que o corpo real se transforma em corpo vulgar e, para nosso espanto, a bela princesa passa a ser caracterizada como feia. E fica como? Sua pele negra vai torná-la irreconhecível para seu próprio pai e por ele será considerada horrenda. Esse deslocamento, essa metamorfose da pele, engatilha o discurso do politicamente correto e atira na cara do preconceito. Fica aí, de qualquer modo, a passagem do natural para o sobrenatural, com tudo aquilo que ele traz como lei e ordem natural discursivas de uma sociedade feita para os grandes feitos e grandes homens. Vemos assim que a metamorfose e a transformação do corpo, junto com uma modificação moral da existência do sujeito, considerada baixa e relegada à condição animalesca. Uma ironia da magia que aflige a arte de governar de um poder incontestável. Aliás, contestável na medida em que ele pode ser totalmente desqualificado. É na magia da sobrenaturalidade que está a voz da indignação do sujeito comum, aquele que faz a história de todos os dias. Para uma brevíssima conclusão desse conto, vemos que lidamos de um lado com uma dupla interdição. 1. A transgressão da lei do matrimônio. 2. A transgressão da castidade. Ambos relacionados ao tabu do sexo no processo de aliança. De outro lado, temos a construção do sobrenatural sobre 3 aspectos em torno da metamorfose. A. Metamorfose, resultado de uma transgressão. B. Metamorfose como transgressão corporal moral. C. A metamorfose e sua sobrenaturalidade, porque ela não é natural da existência do ser. Para Todorov, as metamorfoses constituem uma transgressão da separação entre matéria e espírito, diz ele. E também diz: o sobrenatural começa a partir do momento em que se passa das palavras às coisas supostamente designadas por elas. Certamente, constatamos essas assertivas no exemplo que Ardern nos dá. Os príncipes são condenados à transformação em cisnes durante o dia por meio da enunciação do poder de uma maldição. No que se refere ao sobrenatural em si, Todorov trata da distinção entre a função literária e a função social do sobrenatural. Sobre isso, Todorov vai dizer: junto à censura institucionalizada, existe outra, mais sutil e mais geral, a que reina na psique mesma dos autores. A penalização de certos atos por parte da sociedade provoca uma penalização que se pratica no próprio indivíduo, lhe impedindo de tratar com certos temas tabus. Mais que um simples pretexto, a fantástica é uma arma de combate contra ambas as censuras. Os excessos sexuais serão melhores aceitos por todo tipo de censura se for dada a conta para o diabo. Há, portanto, em Todorov uma teorização que, em Ardern, brota como exercício empírico de suas sensibilidades literárias. Mas, voltando à incitação de Ardern sobre o tempo, para concluir, o que ele coloca em evidência ao ressaltar o lugar temporal do dia de sábado em Melusine e o período do dia em Os Cisnes Selvagens sobre as metamorfoses das personagens. Não me parece simples identificar a sobrenaturalidade nesses elementos, mas uma coisa é certa: ela anuncia o lugar de poder de formas de controle determinadas pelo tempo. O sujeito se transforma, se modifica, se metamorfoseia em um espaço corporal, nas formas de heterotopias corporais e outras possibilidades de corpos. Em um espaço determinado por lugares que se deslocam para outros espaços, ou seja, a heterotopia propriamente dita, construindo novos espaços. E também o espaço temporal,
marcado pela produção e gerenciamento do tempo de forma a submeter, conduzir e controlar o sujeito em novas formas de usar o tempo. Heterotopias temporais, ou a construção de novos espaços temporais dentro do tempo normal da forma como conhecemos. Com esses apontamentos sumarizados, acabo minha pequena discussão e lanço a investida aqui em trabalhos futuros.